Fala galera, estamos de volta mais uma quarta-feira aí, depois de 2 semanas que a gente esteve ausente. Voltamos e voltamos com tudo. Estou aqui do lado do Bracinho, meu nome é Vinícius Sampaio, estamos aqui do lado do Vitor. Te confunde, né? Amizade, né? Complicado, né? Estou do lado do Vitor aqui. Fala aí, Vitão. E aí, beleza? 2 semanas você vinha aqui, você participar do programa, muita coisa aconteceu, vamos ver, né? E são as Copas, né? A Copa Sul-Americana, no caso do Vasco, a Copa do Brasil em relação ao Flamengo. E a gente já pega o gancho aí das Copas e a gente já começa já falando de Flamengo, Vitão. Pode puxar aí o barco aí sobre o Flamengão. O Flamengo acabou sendo eliminado da Libertadores, né, pro Racing. Uma partida que o Flamengo até jogou bem, mas pecou muito nas finalizações. O Vitinho perdeu gols incríveis. Muitos jogadores foram abaixo, o Bruno Henrique também foi abaixo. Conseguiu no finalzinho, mas não, é aquela lei, podemos dizer, lei do futebol, né? Normalmente o Salvador, nos 90 minutos, vai lá e erra o pênalti. O Ilharão perdeu o pênalti, mas a culpa não é dele. A culpa é mais, podemos dizer, de todo o processo da diretoria no ano, errando muitas coisas que são muito importantes para o departamento de futebol do Flamengo. Mas o Flamengo logo depois conseguiu uma boa vitória contra o Botafogo. Não foi uma vitória convincente, mas foi uma vitória que dá confiança para a equipe, dá confiança para o Rogério Ceni, que já demonstrou que entende, que sabe o que está fazendo. Agora vai ter uma semana, dezembro todo, no caso, vai só jogos no final de semana, então vai ter uma semana livre para trabalhar. Já treinou ontem, treinou hoje, tá treinando bola parada, que é a coisa que o Flamengo não faz gol de falta desde 2018. Rogério de técnico, né? Tem Exatamente, que treinar bola parada. Saiu até uma foto nas redes sociais do Rogério lá mostrando, ensinando como que bate na bola. Então todo mundo tem que ficar alerta, de olho ali, ó, para aprender como que se bate, né? Porque tá difícil, desde 2018, 2 anos já. E nesse caso, o gol de 2018 só foi gol porque a bola desviou na barreira. Sim. A gente tem poucos batedores, né, de falta no Campeonato Brasileiro. Acho que, tipo assim, se a gente for parar pra pensar, batedor de falta mesmo que a gente tem hoje em dia é o Casares. O Casares não, é o Otero, que é um cara que se destaca mais pelas faltas. Antigamente a gente tinha o Zico, tinha o Renato Abreu no Flamengo recente aí, nessa década aí de 2010. Tinha Deco no Fluminense. Tinha Deco, Juninho Pernambucano. Thiago Neves também batia bem na falta, só que depois de um tempo parou. Né. Antigamente tinha muitos batedores de falta, né? Isso é muito importante, porque às vezes o jogo tá trancado, tá 0-0, tá 1-1, tá um empate assim difícil, e numa cobrança de falta tu vai lá, faz o gol e ganha a partida. Rogério que diga, né? Então é muito importante, as pessoas os jogadores hoje em dia não estão dando muito valor a isso. Tempos atrás, diversos jogadores chegavam antes, saíam bem depois do treino para ficar batendo falta, treinar a finalização. O Rogério mesmo era uma pessoa desse tipo, ele era goleiro, não é a principal característica dele bater falta. Ele falou, não, eu quero bater falta. Ele ficou lá depois do treino batendo falta, já fez mais de 50 gols de falta na carreira. Então, é algo que os jogadores precisam pensar nisso também. Não é só chegar na hora do jogo e bater, porque é treinamento, né? Sim. E você, Vitor, você que acompanha o Flamengo, né? A semana do Flamengo, o dia do Flamengo, eu queria saber de você, na tua opinião, qual eliminação que doeu mais pro torcedor do Flamengo? Se foi a eliminação da Copa do Brasil pro São Paulo ou se foi a eliminação da Libertadores para o Racing? Parando para analisar, eu penso que a eliminação da Libertadores foi mais pesada para o torcedor flamenguista, porque na Copa do Brasil, o primeiro jogo, por exemplo, o Rogério Ceni tinha acabado de chegar. O jogo foi numa quarta-feira, o Rogério Ceni chegou já na segunda, terça-feira já deu o primeiro treino. Então, a torcida sabia que não ia ter tanta diferença assim no primeiro jogo, no jogo de ida, mas sabia que podia até beliscar um pouquinho, ganhar o jogo, teve chance de ganhar o primeiro jogo, mas que o trabalho do Ceni é a longo prazo, né? Nenhum técnico vai chegar em 10 dias e já vai fazer o time vencedor. Na Libertadores, não. Claro, teve poucos mais jogos, mas não o suficiente. E por causa que a Libertadores é a Libertadores, né? O sonho de qualquer torcedor. Campeão na temporada passada, então tinha o sonho do bicampeonato. Além disso, foi 1-1 no jogo de ida, fez o gol fora de casa, então, jogando dentro de casa,
mesmo o Flamengo tomando muitos gols, mas 0-0, classificaria o time. Então, eu acho que isso foi o mais decepcionante para a torcida, né? Porque a Libertadores é o sonho, como eu falei, é o sonho de qualquer torcedor, é aquela empolgação absurda, e porque também eu vejo assim que todos os torcedores veem a Copa do Brasil como terceiro plano. Sim. O primeiro plano é brasileiro, segundo Libertadores, ou vice-versa, e o terceiro é a Copa do Brasil. Sim. Para mim também, a Libertadores foi mais doída, podemos dizer assim, pelo tempinho que o Rogério já estava no clube, e também pela questão do clube, porque se a gente pega o São Paulo na Copa do Brasil, o São Paulo é um time que encaixou com o Fernando Diniz, vinha de mau momento, mas a famosa sequência, que não é muito bem adquirida pelos clubes aqui do Brasil, foi dada a ele, e com isso ele conseguiu implantar o esquema de jogo. Eu estava vendo essa semana até acho que foi no Instagram mesmo, vídeos de um treino de uma jogada ensaiada na lateral, e depois o vídeo de um gol do São Paulo da mesma forma, idêntico. Então não adianta, é trabalho, é sequência. Então o Flamengo pegou um time muito bem estruturado, né? Tanto defensivamente quanto ofensivamente, o Luciano brilhando aí demais, o Brenner também, moleque da base, entre outros moleques do São Paulo, e o Racing já vem de uma situação totalmente diferente. Poxa, o Racing, o campeonato argentino dessa temporada, ele não está sendo como o brasileiro em pontos corridos, ele está sendo em grupos, chaveamento de grupos, grupo A, grupo B, grupo C, estilo a Libertadores, estilo a Champions League, e assim sucessivamente. O Racing jogou 6 jogos, dos 6 ele ganhou um só, entendeu? Ele é o último da coisa da tabela dele, do grupo dele, é o último. O Tucumã com 18, o Arsenal com 7, o União de Santa Bata com 7, e ele é o último com 3. Então, a gente vê a diferença de estruturação de um clube. É óbvio que ninguém quer ver o Flamengo, o torcedor flamenguista não quer ver o Flamengo ser eliminado de nada, porém, dá para meio que entender a eliminação do São Paulo por ser um clube estruturado como o Flamengo, né, cara? Agora, o que complicou foi o Racing no mau momento, né, vindo de derrotas consecutivas, de jogos sem vencer, acho que 4 jogos sem vencer antes de enfrentar o Flamengo na Libertadores, e o Flamengo dá esse mole, né, cara? A gente falou um tempo atrás que a Libertadores é traiçoeira, né? Então, que nem você acabou de dizer, que o Racing não estava vivendo um bom momento. Claro que essa competição que está tendo na Argentina é uma competição para tapar buraco, por causa que Sim. A competição, a Copa Maradona mesmo não estava valendo por causa da pandemia. Então é um campeonato feito só para os jogadores estarem em atividade ainda, não estarem em casa. E o Racing não estava vivendo um bom momento. Mas quando você entra numa competição internacional, tanto a Sul-Americana, principalmente como a Libertadores, principalmente os argentinos, eles já entram de uma maneira diferente. Aí se chegou às oitavas é porque teve merecimento, né? O Racing, por exemplo, ele fez 15 pontos, o mesmo número de pontos que o Flamengo. Só que o Racing ficou em segundo porque o líder, se não me engano, do grupo dele foi o Nacional, e fez 15 pontos também, só que o Nacional ficou em primeiro por causa do saldo de gols. Então, para você ver que o Flamengo e o Racing tiveram o mesmo número de pontos na fase de grupos. Então não seria um adversário fraco, seria um adversário chato para ser derrotado. Não foi à toa que percebemos que o Flamengo, tecnicamente, quando pegava a bola, ele conseguia criar jogadas, ele conseguia envolver o Racing em vários momentos. Porém, o Racing talvez não tivesse a qualidade como tem o Flamengo, mas ele igualava isso na raça, na vontade de ganhar, de empatar. Tu viu os jogadores brigando dentro de campo. Então, foi muito importante que o Rogério Ceni tenha o respaldo que está tendo pelos diretores para continuar o trabalho, né? Porque é uma sequência. Agora enfrentou o Botafogo, que também não está vivendo um bom momento. Ganhou. Vai ter agora essa semana para trabalhar. Agora vai enfrentar o Santos. Sim. Sendo que o Santos está na Libertadores. Então, e desfalcado, por exemplo, Soteldo, Lucas Veríssimo, o Pituca, são jogadores que não vão jogar contra o Flamengo porque estão suspensos. E se alguns jogadores forem poupados também, porque na semana que vem tem um jogo de volta da Libertadores contra o Grêmio. Então o Cuca ainda pode poupar alguns jogadores. E o Flamengo vai jogar em casa, tendo uma semana para trabalhar, melhor fisicamente, porque o Santos vai jogar hoje e o Flamengo só vai continuar trabalhando. Então o Flamengo tem chance para empacar uma sequência boa de vitórias e jogando bem, porque tem qualidade para isso, né? Sim.
Sim. E depois da eliminação, o jogo contra o Botafogo, o clássico contra o Botafogo, como você estava comentando aí, foi um jogo bastante truncado, né, cara? Foi um jogo, podemos dizer assim, com poucas oportunidades da parte do Botafogo, e do Flamengo também não tiveram muitas oportunidades claras de gol. Se tivesse o Gatito, acho que seria um pouco mais difícil e tal. Teve a expulsão do Gustavo Henrique, né, que foi o melhor lance do Gustavo Henrique. O Rogério até elogiou ele. É complicado, né? Tu vai criticar um cara que já vem em mau momento, a torcida não tá pegando no pé. Pior que ele foi bem. Ele foi bem. Assim, o jogador do Botafogo, a chance de fazer aquele gol era enorme. E ele fazendo aquela falta ali, sendo expulso, foi o que deu, foi o que aconteceu. Coisas da vida, falta, né? E não teve nada. E o Calu bateu a falta ridiculamente mal, né? Aí teve, por exemplo, também na Copa do Mundo de 2010, o Soares na prorrogação tirou, o maluco ia cabecear, ele tirou, defendeu lá, foi expulso, foi pênalti. Foi contra a Gana, eu acho, não foi? Foi expulso, pênalti pra Gana, e o cara foi lá e perdeu o pênalti. E o Uruguai se classificou. Então tem coisas que às vezes você tem que se sacrificar, mas... Cadê a torcida do Flamengo no Instagram do cara agradecendo agora? Tem que ter, né? E o Flamengo também vai ter jogo contra o Santos, e nos próximos 5 jogos, se não me engano, 4 vão ser em casa. Vai enfrentar o Santos dentro de casa, e logo em seguida vai enfrentar o Bahia, que também não tá vivendo um bom momento. E joga também joga hoje, né, também contra o Defensa e Justiça, então, o timaço, né, quem vai ter, depois do jogo contra o Bahia, vai ter o jogo contra o Fortaleza fora de casa, que já vai ser um jogo um pouquinho mais complicado, ainda mais sendo fora de casa. E depois vai ter 2 jogos dentro de casa, que vai ser contra o Fluminense, que é um clássico, e contra o Ceará. Então, nos próximos 5 jogos, 4 vão ser em casa. Então, fora que ainda só vai ter jogos no final de semana. Então, vai ter uma semana toda para trabalhar. Não vai ter tanto desgaste com viagem, porque vai jogar muito em casa. Sim. Então, tem tudo para o Flamengo e o Rogério Ceni conseguir colocar... Embalar aí, né, nesses jogos. Né? Mas é claro, tem que ter tempo. Ele não veio aqui para ficar só até fevereiro e ir embora. Ele veio aqui para ficar até o final do ano que vem. Então, não dá para falar que o Rogério sempre está fazendo um mau trabalho, sendo que ele teve pouco tempo no cargo, né? Sim. E falando de sequência, da sequência, né, do Rogério e também dos jogadores, uma boa notícia que teve essa semana para o torcedor do Flamengo foi a compra, né, do Pedro. O Flamengo exerceu a compra, que era um passe fixado, um empréstimo com passe fixado. O Flamengo exerceu a compra do Pedro por 14 milhões de euros, não foi? Exatamente, 14 milhões de euros em 6 parcelas. Em 6 parcelas, então aquela parcelada básica, né? Final de ano a gente sabe, Natal, os presentes. Então o Flamengo fez igual o trabalhador brasileiro, o trabalhador carioca, e parcelou em 6 vezes aí, sem juros, para exercer a compra de um jogador que vai, além de render bons frutos dentro de campo, também quando chegar o momento de sair, porque é um jogador jovem, já tem clubes lá fora de olho, está sendo convocado para a seleção brasileira de vez em quando. Um clube que estava de olho no Pedro, tá? Pelo que eu vi, estava procurando, pesquisando, que o Real Madrid estava querendo pagar até 30 milhões de euros no Pedro. Então vai render uma boa grana aí pro Flamengo, né? Então, para mim, na minha opinião, acredito que na opinião de qualquer torcedor de qualquer clube, foi uma ótima contratação por parte do Flamengo pelo destaque que o Pedro vem tendo no Campeonato Brasileiro e também pelos bons olhos da Europa, né? E o Flamengo exerceu essa compra, o Fluminense até ganhou uma fatia mínima, mas ganhou, né? Então acabou que o Pedro o Flamengo foi muito, muito oportunista nesse passe fixado, por conta do que o Pedro já tinha pretensões de estar na Europa em times maiores, sem ser a Fiorentina, antes dele sair, só que aquela lesão no joelho dele, né, complicou muita coisa, e agora ele voltou do jeito que voltou, né. E o Flamengo foi exatamente isso, foi esperto, não só com o Pedro, com outros jogadores também, por exemplo, Thiago Maia, o Pedro Rocha, foram jogadores que vieram de fora e com um passe fixado, um preço fixado. Porque se o cara, que nem o Pedro agora, tá jogando muita bola, se o Flamengo não tivesse feito esse contrato com a Fiorentina de passe fixado, então ele provavelmente pagaria muito mais do que ele vai pagar, que são 14 milhões de euros. Estaria brigando com times europeus, né? Exatamente. Então, não tendo a prioridade, porque é 14 milhões de euros e tendo a prioridade. Se o Flamengo, se não me engano, tinha até essa semana para mandar um e-mail avisando que vai exercer o poder de compra. Se o Flamengo
Então, ou seja, o Flamengo teve total condição de, assim, o Pedro vai se dar bem e vamos conseguir comprá-lo. O Real Madrid vai chegar com 50 milhões de euros para a Fiorentina, mas está lá no contrato. O Pedro, a prioridade do Flamengo, 14 milhões de euros. Então, se não me engano, eu estava pesquisando também, estava vendo isso, os diretores da Fiorentina que fizeram esse contrato com o Flamengo, eles ficaram muito, muito chateados, muita pressão de outros dirigentes, de presidente da Fiorentina, por ter feito esse contrato, né? Porque o Pedro foi muito bem, como eu falei, o Real Madrid querendo pagar 30 milhões de euros nele, o Fiorentina querendo pagar os seus salários e comprar outros jogadores para a próxima temporada, perdendo, podemos dizer, 16 milhões de euros. Então, eles foram bastante cobrados, porque foi um contrato que foi muito bom para o Flamengo, para a Fiorentina não foi tão bom assim, né? Mesmo ganhando 14 milhões. E a Fiorentina, que é um clube europeu, mas não tem grande porte financeiro para contratação, então depende disso também, da venda de jovens, da venda dos moleques da base da Fiorentina, ou então de moleques promissores de outros países, como veio o Pedro, para contratações e tal. Você vê o último cara de nome assim na Fiorentina foi o Ribéry, vindo do Bahia com 35, 36 anos. Então, não é um time com grande... Não é um time com porte financeiro. Exatamente. Né? E precisava disso, só que negociação é negociação, né? Não tem como voltar atrás depois que assinou o papel, né? Tá ali no contrato, o Flamengo já mandou e-mail, então Pedro já é... E parcelado. Definitivamente do Flamengo. Mas parcelado é algo... normal, né? No futebol, ninguém paga à vista. Nem o Real Madrid paga 40 milhões à vista do Flamengo. Vai parcelando. Muito difícil ter no máximo, assim, o PSG pagando 222 milhões de euros pro Neymar. Mas é muito difícil. Se nem o Real Madrid consegue fazer isso, imagina os clubes do Brasil aqui, né? Não, exatamente. Então vamos virar a chave? Bora, Vascão. Vascão da Gama, rapaziada. Então, o Vasco que já não ganha... A gente já começa... Infelizmente não tem muito o que fazer, né? Tem como começar sorrindo, não dá pra ver minha boca aqui, mas a situação do Vasco é uma situação complicada, é chato falar isso, mas a gente tem que dizer, né? O Vasco não ganha 6 jogos e foi eliminado na última semana pro Defensa e Justiça, pra quem não conhece, o time não tem quase expressão nenhuma na Argentina, com todo respeito aos torcedores aí que estão assistindo a gente do Defensa e Justiça. E estava no mau momento, assim como o Racing tem 6 jogos e apenas uma vitória, o Defensa e Justiça também não vencia há 7 jogos. E foi uma eliminação que baqueou o elenco, né? E o pior foi a sequência de resultados. Foi 1-1 contra o Defensa e Justiça. E aí no sábado, foi no sábado? Não, foi no domingo. Teve o jogo contra o Ceará, né? Sim. Não, foi na segunda, desculpa. Quinta-feira o jogo contra o Defensa e Justiça. Segunda-feira o jogo contra o Ceará 4-1. Depois o Vasco eliminado da Sul-Americana. Sim. E aí depois toma de 4 do Grêmio. Dentro de casa. 2 jogos. Não, o do Grêmio não foi não. Só o Defensa e Justiça. Perdeu em casa de 1-0. Perdeu em casa, perdeu pro Ceará. De 4-1 dentro de casa em São Januário e perdeu pro Grêmio fora de casa por 4-0. Sim, exatamente. Tomando o último gol no último minuto com um gol de pênalti do Lucas Silva. Lei do ex, né, do Diego Souza, cabeceando como nunca, né? O Vasco tá numa situação que é muito complicada, né? Por causa que isso se refere a muitos anos, uma década, podemos dizer. O Vasco, a situação política hoje, atual, o que está acontecendo entre o Salgado e o Leve esse ano, é um espelho do que tem acontecido com o Vasco na última década, né? Sim. Rebaixamento, são más gestões, que até daqui a pouco vai virar um ano e não se sabe quem vai ser o presidente que vai assumir. Então, por exemplo, o Campelo está fazendo reuniões com cada um para saber como que vai fazer para passar o mandato dele para um. Ou seja, isso é totalmente ridículo, é totalmente patético, principalmente por causa da história do Vasco. Não é um clube pequeno, não é, com todo respeito, um Bangu, um Boa Vista, é um clube grande. Isso se refere dentro de campo também. Sim, os jogadores não têm nenhuma confiança na questão de salários, que o Vasco não tem pagado os salários normalmente, jeito de imagem. Então, não tem aquele respaldo da diretoria para o técnico também. O técnico, depois desses jogos,
com toda a razão, está sendo bastante criticado, porque não é normal você tomar de 4-1 em casa, depois de tomar 4-0. E no meio disso, você ainda ser eliminado. E com um esquema tático com 3 zagueiros, uma linha de 5 na defesa e uma linha de 4 no meio campo. Exatamente. Então, complicado, né? Você pode até colocar um 3-4-3, porém, as suas funções dos jogadores dentro de campo seria totalmente diferente. O Vasco, por exemplo, contra o Defensa e Justiça, ele estava tomando de 1-0 no segundo tempo. Ele estava precisando pelo menos de um gol para ir para os pênaltis. E ele ficou. Em nenhum momento ele conseguiu fazer uma pressão no Defensa e Justiça. O Ribamar perdeu alguns gols, é óbvio. Isso eu nem falo nem nesse aspecto. Mas normalmente quando você precisa de um resultado, você vê o time que está precisando abafando o adversário, marcando lá em cima. Às vezes não tem uma qualidade técnica tão boa, então vai à base de cruzamento. Exatamente. E o Vasco em nenhum momento conseguiu fazer isso. O Vasco teve momentos que o Defensa e Justiça ficava tocando a bola para lá e para cá e ninguém do Vasco ia em cima para tentar tirar a bola. Parecia que o Vasco estava sendo classificado e o Defensa e Justiça estava sendo desclassificado. Sim. E aí, cara, em relação à formação tática, a gente tem o exemplo do Rogério no Fortaleza, né? Que para quem não lembra, o Fortaleza na Série B, antes de subir, o Fortaleza jogava numa proposta ofensiva tamanha. Tipo, todo mundo para cima, marcação, pressão e etc. Quando o Fortaleza subiu e enfrentava adversários mais complicados do que ele, adversários com melhor poder aquisitivo, melhores jogadores, um melhor plantel, um plantel mais recheado, o Fortaleza jogava recuado, né? E jogava não ia se fechar, né? Isso é o mais importante. O Vasco joga no 3-4-3, atacando, né? No esquema do Sapinto. E na volta, defendendo, joga no 5-4-1. Cara, um time com 3 zagueiros, 2 alas recuados, 4 meio-campos, 2 fazendo papel de volante, marcando o meio, e 2 marcando as laterais, o time dá espaço de sobra para o time do Ceará, que é um time que está disputando ali, brigando para não cair junto com o Vasco ali na zona de rebaixamento. Tomar de 4 dentro de casa, entendeu? E esperar tomar 2, 3 gols para poder acordar, para poder voltar a querer tomar alguma atitude. O último jogo que deu certo esse esquema foi o jogo contra o Sport, que o Vasco ganhou de 2-0. Por quê? O Sport jogava dentro de casa e, obviamente, quem joga dentro da sua casa propõe o jogo. Então o Vasco recuou as suas linhas e esperou o Sport tomar as decisões para partir no contra-ataque. E ali deu certo, o Vasco ganhou de 2-0, o Vasco voltou a jogar bem, só que aí depois dessa sequência teve um empate contra o Fortaleza, empatou contra o São Paulo, um time que vinha goleando outros times aí, vinha ganhando com V maiúsculo, né? Só que, outra vez, por que o esquema deu certo? Porque é o São Paulo que propõe o jogo. Então o Vasco recuado conseguia sair no contra-ataque, conseguia utilizar as jogadas aéreas com escanteio, faltas perto da área e etc. Só que você jogando em casa, às vezes que o torcedor do Vasco critica, a atitude de mexer, a atitude de mudar o time, de mudar o plantel, de mudar o esquema. Entendeu? É isso que, na minha opinião, o Sapinto vem sendo muito criticado pelos torcedores do Vasco, porque é óbvio que ele chegou no meio da temporada e o torcedor pede sequência. Só que ele já está um tempinho no Vasco, ele já sabe que o Lucas Santos não tem como, ele já sabe que o Ribamar, a criancinha falando, muito engraçado, ele já sabe que não tem mais como contar. Por mais que seja um jogador que, tipo assim, depois do Cano é ele e o Thiago Reis, né? O Thiago Reis já chegou a ser titular, mas depois saiu, ficou um tempinho na geladeira do Sapinto, que ressuscitou esse moleque depois que ele fez o gol contra os Caracas. Mas ele sabe que tem jogadores que não tem como ele usar de titular, entendeu? O Marco Júnior é um deles, entendeu? Peca muito na defesa. O Ribamar é um cara que não tem como usar de titular, entendeu? O Thiago Reis tem as características mais parecidas com o Germancano do que o Ribamar, né? Podemos dizer assim. E o Ribamar, galera, é um jogador que tem tudo para dar certo. Ele é um jogador forte, é um jogador alto, é um jogador que tem explosão e que tem um chute forte. Aí agora, por que ele não dá certo? Aí você tem que reclamar com Deus. E o Vasco
se deu mal também, porque o Vasco ele perdeu o Cano, que era o principal goleador por causa da Por causa Covid, né? do maldito corona. Então, não jogou contra o Ceará, não jogou contra o Defesa e Justiça, não jogou contra o Grêmio, Contra o Grêmio. que era o jogador que, mesmo numa temporada não tão boa do Vasco, conseguiu pelo menos 20 gols. Então, só mostra que ele tem uma qualidade absurda que faz muita falta pro clube, né? E o Sapinto, ele tem o problema dele também é que demora muito para mexer. Exatamente. Ele vê que não tá dando certo, ou quer dizer, eu acho que ele vê que não tá dando certo, né? E não mexe, demora muito. Por exemplo, quando ele fez justiça que eu tava falando, o Vasco tá precisando ganhar, ir para cima, e o Vasco tava recuado, tava de boa, deixando o Defesa e Justiça tocar, trabalhar a bola, não tava tendo aquela pressão do Vasco para ganhar a partida. Em nenhum momento teve isso. Defesa e Justiça, só podemos dizer nos últimos 5 minutos de jogo, mas é muito pouco. O Defesa e Justiça não fez o gol no final do jogo, fez um gol no máximo na metade do segundo tempo. Então tinha muito jogo ainda pela frente, podendo fazer diversas alterações, botar o time mais para cima, e ele em nenhum momento fez isso. Sim. Então ele precisa bastante perceber os jogadores que ele não pode contar, como por exemplo o Ribamar, Lucas Santos. Mesmo tendo dificuldade no elenco, porque o elenco também não é tão bom assim, mas ele tem que ver que não dá. O Ribamar não dá, entre outros jogadores também não dá, e tem que pensar também na postura do Vasco. Não dá para jogar só recuado e no contra-ataque. Contra o São Paulo, por exemplo, às vezes no contra-ataque. Ou seja, um gol no contra-ataque. Então, e é isso que a gente cobra, porque o Cano é um cara que o Vasco precisa muito. O Vasco não joga bem sem o Cano. Você vê contra o Sport a importância do Cano no clube. Contra o São Paulo, a gente viu a importância dele, com poucos toques ele consegue fazer o gol, entendeu? E quando o Cano não tá presente, o Vasco não flui. Quando o Benítez não tá presente, o Vasco também não flui, porque a bola não chega no Germán. Então, a gente precisa desses dois argentinos. A gente também precisa do Léo Gil, que é um cara que dá uma consistência defensiva também. Então, é complicado depender de jogadores quando tem lesões, quando tem acaba poupando alguns jogadores por causa do excesso de jogos, coisa que não vai acontecer mais, porque agora o Vasco só está disputando o brasileiro. Só que é complicado você depender de apenas um jogador, não tendo nenhum reserva, nenhum suplente, pelo menos a altura dele, né? Então é complicado essa dependência. E além do Sapinto ele mexer tardiamente, ele mexe mal, entendeu? Ele tira 6 por meia dúzia. Tipo assim, tirar um zagueiro, entendeu? Que foi o primeiro jogo, assim, praticamente dele, que o Vasco perdeu com aquele gol cagadíssimo do Everaldo. Ele testou o Lucas Santos naquele jogo, ele testou o Lucas Santos em outros jogos, e nenhum dos jogos o Lucas Santos rendeu nada, e ele continua colocando. Poxa, se tem a torcida, você acha que a torcida ia aplaudir quando ele colocasse o Lucas Santos, quando o Lucas Santos estivesse da linha de fundo, tirando o colete para entrar, entendeu? Então ele acaba queimando os jogadores que são mais jovens e que, na minha opinião, não tinha que ter oportunidade, entende? Não só na minha opinião, mas na opinião do torcedor vascaíno também, né? O Vasco agora, como vai ter uma sequência só de treinamento, Sim. E vai ser a sequência que a torcida vai ficar cada vez mais em cima. Porque como foi eliminado da Sul-Americana, se tem um brasileiro, vai eu estava falando, para a sua realidade, que não pensar em Sul-Americana e pensar não ser rebaixado. 45 pontos é a meta, né, cara? Então, o Vasco tem que pensar nisso. O objetivo do Vasco é pensar nisso. Ainda mais com a diretoria, com esses casos, nesse caso político, que não sabe quem vai ser o presidente, com salários atrasados, com jogadores que estão sendo bastante criticados, como o Castan. Então, Castan, Ribamar, entre outros. Então, o Vasco tem que pensar, o grupo tem que fechar e ir para cima para não ser rebaixado. Né? Essa é a meta do Vasco. Sempre podemos dizer que a meta do Vasco, com o elenco que tem, não é um elenco para ficar lá brigando até o final para ser rebaixado. Mas com tudo que tem acontecido no ano, com essa diretoria que não está fazendo nada de bom, o Campelo foi um dos piores presidentes do Vasco. Essa confusão, assim, não sabe que presidente vai entrar, salários atrasados, demissão de técnico, o Ramon saiu depois de poucos jogos no Brasileirão, já veio o Sapinto. Então, essa confusão toda, que não é só no Vasco, acontece em outros clubes no Brasil também, a prioridade é se livrar do rebaixamento. Porque não vai ser fácil, vai ser difícil,
mas o Vasco tem total possibilidade de não ser rebaixado, né? O elenco do Vasco não é para isso, e tem times piores também, como o Sport, como o Bahia também, conseguindo alguns pontos, mas não é isso. O Atlético Goianiense perdeu o Mancini pro Corinthians. Sim. Tá? Então o Vasco tem que Perdeu pensar, o Kaiser também, né? tem que focar até fevereiro, é só brasileiro, é uma semana para trabalhar, e o Sapinto precisa mostrar muito mais, porque senão fica cada vez mais difícil a permanência dele no cargo, né? Sim, e o Sapinto que já vem sendo muito criticado pelos os torcedores, né? E é dito que o jogo final, né? O jogo da degola, para saber se ele permanece ou não no elenco, é o clássico contra o Fluminense, no domingo, às 8h30, né? E o Vasco pega um Fluminense que vem, vamos dizer assim, em um bom momento, por mais que tenha perdido seu técnico, daqui a pouco a gente vai falar disso, mas por mais que tenha perdido seu técnico, vem num bom momento, o do Atlético Paranaense de virada, na última rodada do Brasileiro, e vem jogando bem nos últimos jogos, e com o Odair, e também tá com o Marcão agora, né? Mas o Marcão sabe como o Odair trabalha, tem a confiança do elenco, então é um jogo complicado para o Vasco. A gente tem algumas perguntas, que a gente está de volta, valeu? Fala, galera, estamos de volta, como eu disse, é um intervalo rapidinho, breve, e a gente já voltou, e agora a gente tira um tempinho para falar sobre as perguntas, né, que vocês estão fazendo aí na nossa live no YouTube. Para quem é ouvinte apenas da Novos Rumos pela rádio, né, quarta-feira exclusivamente é o Giro da Bola, e aí a gente tem Emerson Reis falando salve Emerson, nosso fiel ouvinte aí, né, Vitor? O André Luiz também, fiel ouvinte. A gente vai falar de Fluminense já, André. Guilherme falou aí a situação do nosso fogão, então o André e o Emerson falaram praticamente juntos. Vasco e Botafogo vão fazer um clássico na Série B. É complicado, a situação tá complicada. E o André trouxe, por último aí, né, dizendo que o problema do Vasco começa na diretoria. E é algo que a gente já pega gancho para terminar de falar do Vasco, que é um embate presidencial, né, cara? Infelizmente ainda continua, e ainda não se sabe quem vai ser o presidente do Vasco, faltando 22 dias para o final do ano, né? Porque virou o ano, sai o Campelo e entra o novo presidente, a gente não sabe ainda se é o Levin ou se é o Salgado, e mesmo faltando 22 dias a gente não sabe direito. Ontem o Jorge Salgado esteve em São Januário, numa reunião com o Campelo, e nessa reunião ele tentou entrar em um acordo com o Levin, entendeu? Porque após se reunir com o Campelo, o Jorge Salgado ele propôs uma trégua ao Levinciano, e que ambos retirassem suas ações na justiça e participassem de uma nova eleição. Porque a eleição do dia 7 de novembro, ela foi uma eleição, por muitos foi adulterada, não foi uma eleição justa, porque foi decidida de um dia para o outro, teve menos de 7 horas da decisão que a eleição ia ser no dia 7 para o dia da votação, que ia iniciar a votação. Tem muitos sócios do Vasco que não moram no Rio de Janeiro, então se planejam, se programam para poder vir votar, e logo depois disso, depois da eliminação do desembargador que gerou a eleição, teve muita briga, confusão, filas de 2-3 horas, aglomeração, né, no momento de pandemia. Só tem 3 pessoas aqui dentro do estúdio e nós estamos com a máscara para evitar isso, e num lugar com uma aglomeração extrema, muita gente sem máscara, com a máscara no pescoço. E com isso, o Levin não concordou, não aceitou essa trégua, entendeu? Não recebeu bem a proposta e respondeu com ironia. E aí a gente tem o embate das redes sociais, porque logo depois que o Salgado tentou fazer essa trégua para acontecer uma nova eleição, porque no dia 14 o Levin não tinha participado, disse que não iria participar das eleições, e justo Júlio Brandt, o Campelo retirou. O Sérgio Frias disse que se o Levin não participar, então foram 2 candidatos apenas, e somente o Salgado e o Brandt, e o Salgado venceu. E o Levin não concordou nessa trégua, e ele soltou no Twitter. Palavras do Levin agora, rapaziada. Salgado, se você quer outra eleição, dispute sozinho em frente ao espelho.
Tá aprendendo a vender na quarta série. Aprenda a perder. Você perdeu, aceite. Ou você quer que eu desenhe? Aí o Salgado respondeu: bom, já vimos que o candidato Levin, além de se recusar a dialogar, não compreende a crise do Vasco. Total inflexibilidade e falta de amor ao clube. Um candidato que aparecia em terceiro colocado nas pesquisas violou urnas e contou seus votos sem fiscalização na madrugada. Lembra alguém? Da minha parte, sigo trabalhando e confiando na justiça. Estamos certos da absoluta nulidade da eleição do dia 7 e na validade da eleição do dia 14. Está tudo muito claro, principalmente quem tem medo de voto. Vamos em frente. Ou seja, depois do Salgado tentar um acordo com o Levin para ter uma votação democrática por parte das eleições do Vasco, que há muitos anos já vem com muita coisa por trás das eleições, né, muita sujeira, acabou que não entraram em acordo e continua esse bolo fiscal, né, essa bola de neve em relação às eleições, né, Vitor? Pois é aquilo que a gente estava falando, que é uma coisa inadmissível na história do Vasco ter esse imbróglio todo, ainda mais depois de tantos anos tendo os problemas fora e dentro de campo. É notório isso para qualquer clube, que você tendo uma diretoria consistente, competente, você consegue colocar o clube para cima, consegue resgatar a identidade do clube, torcedores, sócios-torcedores, e formar bons elencos, né, para competir por diversos títulos. E isso não está acontecendo com o Vasco, só está piorando desde o início dessa década. Claro, ganhou a Copa do Brasil contra o Coritiba, mas o Vasco precisa de mais, né? E tendo o Levin esse ano, junto com o Salgado, essa disputa política só está fazendo mal para o Vasco. Então, o ideal é ter logo esse fim, decidir qual vai ser o presidente, e que o presidente do Vasco não entre de qualquer forma, entre com os pés no chão, tentando fazer uma reestruturação no clube, que não é algo que se faz em uma temporada, é algo que se faz em diversas temporadas seguintes, para se reestruturar, tanto com o CT, dependendo do estádio São Januário, nas categorias de base, que são muito importantes para os clubes de futebol, e que consiga, lá na frente, conseguir formar bons elencos e montar um time que seja capaz de disputar título, né? Porque os torcedores do Vasco já não aguentam mais entrar na temporada com o único objetivo de título ser o estadual, ser o Campeonato Carioca. Porque o Campeonato Brasileiro você precisa de um elenco muito bom, porque é um campeonato de regularidade. O mata-mata sul-americano não é tão fácil assim como muitos torcedores pensam. Acham que no sul-americano só tem time fraco, mas não é assim. Por exemplo, Independente está jogando a sul-americana. O Lanús eliminou o São Paulo, que o Lanús não vinha jogando por cerca de 6 meses. Acho que isso precisa mais que isso, né? Não só o Vasco, como o Botafogo, como o Fluminense, que não podem entrar na apoio rebaixamento. Sim. E a gente vem, né? E pro torcedor do Vasco, né, em geral, ano de eleição é certo de ter dor de cabeça, né? Nas eleições que o Campelo foi eleito, teve, vamos dizer assim, um golpe, né? Nas eleições antes do Campelo, teve o Eurico voltando, com muitos problemas também no dia da eleição, brigaiada, confusão e etc. E agora, com essa situação, a gente não sabe quem é o presidente do Vasco até o momento. As eleições foram no dia 7, cancelaram, foi no dia 14, tivemos praticamente 2 eleitos, né? Só que a gente não sabe quem vai ser realmente o presidente do Vasco, né? Uma boa notícia do Campelo, né, que o Campelo traz, é que o Vasco acertou hoje o salário do outubro, né, do mês de outubro para os funcionários, e o atraso com o elenco da folha salarial é de apenas um mês, né? É algo que, como a gente bate nessa tecla muito mesmo, que os funcionários têm que receber em dia, os jogadores têm que receber em dia. Então, no meio desse turbilhão de notícias ruins, no meio dessa bola de neve política que vem acontecendo no Vasco, pelo menos uma notícia boa a gente consegue tirar, né, de tantas notícias ruins. E no meio desse turbilhão, com a eliminação na Sul-Americana, no Brasileiro, em 2 jogos tomar 8 gols e fazer apenas 1,
o Vasco enfrenta o Fluminense, que vem num bom momento, no domingo, às 8h30, clássico estadual, todo mundo sabe como é. A gente não tem favor. Por mais que o Fluminense tenha o melhor momento atualmente, mas nunca tem favorito. A gente viu o jogo Flamengo-Botafogo, como que foi um jogo truncado, um jogo apertado, o Flamengo ganhou somente de 1-0. E o Vasco vai com as suas esperanças, né? Com o jogo da degola do Sapinto. Se ganhar, permanece. Se perder, provavelmente vai sair. E aí, com isso, a gente já pega o gancho pro Fluminense, né? E o Fluminense já vem, né, vem pro clássico com um novo velho técnico, né? Podemos dizer assim, né, Vitor? O Odair se despediu do Flu, teve uma proposta para o Emirados Árabes Unidos, ele não recusou, pois era um salário maior do que ele recebe no Fluminense. Ele se despede do Flu com 50 jogos, 24 vitórias, 2 empates e 14 derrotas. No Brasileiro, o Odair Helma deixa o time em quinto lugar com 54,2% de aproveitamento de pontos. E essa saída do Odair foi algo complicado, né, para os torcedores, porque, como o Vitor trouxe a informação mais cedo, o Odair vai receber cerca de 600 mil no Emirados Árabes Unidos. E aí a gente vê a fragilidade financeira que o Fluminense tem, mas ao mesmo tempo que a gente vê a fragilidade financeira, a gente também vê, Vitor, que a diretoria não está se arriscando em fazer negociações arriscadas, podendo lá na frente comprometer o elenco com salários atrasados, com direito de imagem atrasado, coisas desse tipo, né? A gente vê a competência da diretoria do Fluminense, algo que é totalmente diferente hoje em dia com a diretoria do Botafogo e a diretoria do Vasco, né? Você citou num bom ponto, que o Fluminense hoje, ele está começando a fazer uma reestruturação financeira, está deixando de contratar jogadores com salários altos. Por exemplo, o Fred, mesmo sendo ídolo do Fluminense, ele não recebe um salário tão alto. O Nenê também não recebe salário para o clube e não vai fazer bem a longo prazo. Que não temos que pensar no futebol sempre no curto prazo. É totalmente errado você pensar dessa forma a longo prazo, principalmente a diretoria de um clube. Então, o Fluminense só mostra que ele está sendo mais profissional que muitos outros clubes no Brasil, né? Porque o Fluminense podia muito bem fazer um esforço financeiro, pagar 600 mil para ele, igualar a proposta, só que lá na frente ia acabar tendo problemas financeiros. Então, pagando 600 mil não daí, não ia conseguir contratar um jogador, ou não ia conseguir pagar um salário do elenco atual, dos funcionários. Então, isso é muito importante, que mostra que o Fluminense está indo no caminho certo. E que o Odair, mesmo fazendo um bom trabalho, está deixando o time na zona do G4, e algo que ninguém esperava. O Fluminense ali é o clube que, se você para olhar, é o que ninguém imaginava. Podia estar em nono, décimo, pelo elenco que tem, e tá ali brigando pelo G4, pela Libertadores, algo que no início do ano você não imaginava isso, né? Exatamente. Tu imaginava, às vezes, até o Vasco melhor colocado, mesmo não indo bem no Carioca, mas começou o Brasileiro muito bem, e totalmente diferente. O Fluminense subiu, tá ganhando seus jogos, virou o jogo contra o Atlético Paranaense de 3-1, mostrando autoridade. Então o torcedor do Fluminense achava que não tem jogado bem, retranca o tempo todo, foi lá e ganhou de 3-1, tá ganhando os jogos muito importantes. E o Odair fez o bom trabalho no Fluminense. Fez o máximo que podia. Fez o máximo que podia. E isso mostra também a saída do Odair, além do aspecto da diretoria, que também o Fluminense está se reestruturando, mas ele não tem ainda a capacidade de manter o Odair. Porque o Fluminense só conseguiria se tivesse um esforço muito grande e que ia prejudicá-lo logo depois. Talvez 1 ou 2 anos depois. Sim. O problema é que, mesmo o Fluminense se reestruturando, ele ainda não consegue fazer esse esforço. Porque se ele fizer isso, não vai dar certo. Então, mostra como, mesmo não é tão fácil, não é em uma temporada, 2, que você vai conseguir se reestruturar e vai conseguir igualar salários de propostas de outros clubes, quanto o jogador, quanto o seu técnico. Não é assim. Mas o Fluminense está indo no caminho certo nesse sentido. Daqui a um tempo, daqui uns 1 ou 2 anos,
pode vir algum clube que quer tentar tirar um jogador e não vai conseguir tirar porque o Fluminense vai ter condições de igualar o salário ou até aumentar o salário daquele jogador. Não só de manter jogadores no plantel, mas também contratar, né, bons jogadores, assim como a gente tem o exemplo do Palmeiras, que fez isso e hoje em dia é um dos maiores clubes do Brasil, e também tem o exemplo do Flamengo, né, que consegue contratar quem quer e consegue também manter os jogadores principais no plantel, mesmo tendo sondagens da Europa e assim sucessivamente, né? Exatamente. O Flamengo, eu acho que é o melhor clube como exemplo, porque o Palmeiras, ele tá bem financeiramente, mas muito por causa da Crefisa também, né? E do Paulo Nobre, que era o seu antigo presidente, que ajudou muito nas finanças do clube. O Flamengo não dependeu de ninguém. Patrocínio Master, né? Foi Não dependeu disso. a próprias pernas, podemos dizer, com a entrada do Bandeira de Melo na diretoria. Então, desde então, deixando de investir no futebol, pagando salários, pagando dívidas, e com as próprias pernas foi crescendo e tendo o dinheiro que tem hoje. Exatamente. Então, hoje ele consegue trazer jogador jovem da Europa, coisa que normalmente você fazia só com um jogador velho. Você consegue comprar o Pedro, comprar o... É óbvio que vai ser mais difícil, porque não tem o tamanho da torcida do Flamengo, não ganha tanto como ter uma reestruturação financeira boa para atingir um patamar bom. Exatamente. Você não precisa necessariamente ter o dinheiro do Flamengo. Vai ser mais difícil para o Fluminense, para o Vasco, Botafogo, ou até para outros clubes de São Paulo, por exemplo. Óbvio que vai ser mais difícil, mas você vai conseguir se manter e não vai conseguir passar esse perrengue todo. Ainda vai conseguir montar alguns elencos competitivos, tentando beliscar uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, entende? Então, eu acho que o Fluminense está indo no caminho certo. O Marcão, já vimos em alguns jogos, que ele tem qualidade, ele conhece jogadores, ele faz parte da comissão técnica permanente do Fluminense, então já tem um carinho dos jogadores e manter o trabalho que estava dando certo do Odair até fevereiro, né? O Marcão assume o Fluminense até o final do Brasileirão, que se encerra em fevereiro. O contrato dele com o Fluminense como um técnico vai até o final do Brasileirão, fevereiro de 2021. E o Marcão é um cara bem conhecido pela torcida do Fluminense, né? Para os mais antigos, conhecem como jogador, além de técnico, mas para os mais novos, conhecem somente como técnico. Marcão, que é um ídolo do tricolor das Laranjeiras, jogou no clube de 99 e 2006, e como técnico ele já teve 4 passagens como técnico interino. Ele treinou o clube 2 vezes na temporada em 2016 e outras 2 em 2019. E na temporada passada, né, brasileiro de 2019, o ex-jogador Marcão teve 53% de aproveitamento na arrancada que tirou o Flu da luta contra o rebaixamento e classificou para a Copa Sul-Americana. Foram 17 jogos disputados, com 7 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Ou seja, o Marcão tem um retrospecto muito positivo dentro do Fluminense como técnico interino. Quando foi requisitado, soube aproveitar a oportunidade, deixou seu nome ali marcado como um bom técnico interino, um cara que dá para segurar as pontas quando algum técnico sai, e com isso, e além disso, tem a confiança do Mário Bittencourt, porque o Marcão é um jogador, é um rapaz, um cara muito querido pelo Mário Bittencourt, e também pelo elenco, né? Tanto tempo de clube, ídolo de clube, tem a confiança dos jovens, porque ele era treinador do Sub-23 do Fluminense. Quem está subindo, ou quem já está consolidado, como, vamos dar exemplo, o Dodi, o Calegari, são jogadores que passaram pelas mãos do Marcão antes de chegar ao time titular, ou seja, tem aquele respeito, tem aquela consideração, e os mais velhos também, né, por já conhecerem o Marcão de tempos, né, e pelo Marcão ter um nome bem, vamos dizer assim, bem falado dentro do tricolor das Laranjeiras. E com isso a gente termina do Fluminense e a gente responde aqui a pergunta do Guilherme Menezes. E a situação do nosso Fogão, hein? Vitão vai falar melhor pra gente. Fala aí, Vitor. Botafogo tem coisas que só acontecem com o Botafogo, né? É impressionante. O Botafogo ele não estava vivendo um bom momento, não vem vivendo um bom momento há bastante tempo. E contratou o Ramon Dias, argentino, que eu vim aqui falando que ganhou o River em 96. Ele treinou em outras equipes que foi muito bem, um técnico bastante experiente. O Botafogo fez uma aposta que, na minha opinião, foi muito boa. O problema é que ele teve
acabou tendo uma cirurgia para fazer e o Botafogo aceitou que ele fizesse a cirurgia e que quando ele voltasse ele treinasse o clube, né? Só que teve um contratempo e o voltar naquele limite que o Botafogo estava querendo e durante nesses jogos, cerca de 4, 5 jogos, o Botafogo ficou sem seu treinador. Ele colocou seu filho, o Ramon Dias botou seu filho para treinar o time, não conseguiu bons resultados. O Botafogo precisava nesses jogos de pelo menos umas 2, 3 vitórias, porque era um confronto direto contra o Bragantino, por exemplo, que perdeu de 2-1 no Engenhão. E o Botafogo não conseguiu ganhar, principalmente por causa que o time ele ia para cima, tentava fazer os gols, jogava bem, em muitos jogos jogou muito bem pelo seu adversário. Esse contra o Bragantino que eu dei como exemplo foi um jogo que o Botafogo estava jogando muito bem, fez o gol e 1 minuto depois, de uma distração, tomou o gol de empate e no finalzinho do jogo tomou um gol de pênalti. Então, isso acaba com o psicológico, não tendo um treinador mais ainda, e agora o Botafogo acabou demitindo o Ramon Dias porque não ia ter tempo para trabalhar por causa da cirurgia, contratou o Barroca, que já foi técnico do Botafogo e foi demitido, contratou o Barroca novamente e quando ele ia treinar acabou sendo pego pela Covid-19 e vai ficar cerca de 10 dias afastados, ou seja, não treinou para o jogo contra o Flamengo, que o Botafogo acabou perdendo um clássico de 1-0, gol do Everton Ribeiro, e vai ficar mais um tempo afastado treinando via internet, né? Ele faz o treino via internet com os jogadores, todo mundo junto no vestiário, fala o que tem que fazer, o que tem que melhorar, mas obviamente não é a mesma coisa de você estar ali no dia a dia. Então o Botafogo, nos últimos 2 técnicos, até hoje não conseguiu trabalhar da maneira correta, um por causa de cirurgia e o outro agora por causa de Covid, né? Exatamente. E se a gente colocar, tipo assim, fazer uma retrospectiva, o Botafogo tá sem técnico mesmo, mais de um mês, cara. Desde o Paulo Autuori. Entendeu? Preparador de goleiro já passou por ali, entendeu? Filho do técnico, o técnico não faz, mas o filho tá lá. Entendeu? E agora é auxiliar do Barroco. Covid. Exatamente. Então o Botafogo só tá perdendo tempo sem ter ninguém para treinar o time, né? Perdendo tempo sem não ter tempo. Exatamente. E agora complicada. Tendo uma sequência absurda. Pegou o Atlético Mineiro, perdeu o Atlético Mineiro de 2-1 fora de casa, pegou o Flamengo, perdeu pro Flamengo dentro de casa. Hoje vai enfrentar o São Paulo no Morumbi. São Paulo, como a gente falou diversas vezes, vive um bom momento, atualmente é o líder do campeonato, tem o segundo melhor ataque da competição. Então, é um jogo que o Botafogo precisa entrar, pelo menos para tentar arrancar o empate, que já vai ser como uma vitória para o time. Ficar ali atrás, não adianta ir para cima do São Paulo, senão vai tomar uma goleada. É tentar ficar ali e conseguir um empate de 1-0, ou ir no contra-ataque, dependendo, beliscar alguma coisa. Porque vai ser muito difícil e o Botafogo tem que saber jogar a competição. Não adianta querer tentar ganhar todos os jogos, porque tem jogos que não tem como. Sim. E principalmente contra o São Paulo, que é o líder do campeonato, né? E no próximo jogo ainda vai pegar o Internacional fora de casa no Beira-Rio. É óbvio que o Inter não tá vivendo um bom momento. Vai jogar hoje pela Libertadores contra o Boca Juniors, ou seja, vai estar desgastado também, igual o Botafogo, que vai jogar hoje. Mas é um jogo perigoso também, que o Inter tem chance de ganhar. O Inter pode não estar no bom momento, mas se você levar o Botafogo, nem se fala. Exatamente. Então, é um jogo também que o Botafogo tem que pensar pelo menos no empate. E aí sim, depois contra o Curitiba, que vai ser o próximo jogo, tentar beliscar uma vitória, porque aí vão ser confrontos diretos, né? O Curitiba, por exemplo, tá uma posição à frente do Botafogo. E a gente tinha falado há 2 semanas atrás, se o Botafogo ia pegar de jogos com clubes que estavam ali na mesma colocação, brigando também para não estar na zona de rebaixamento, e que o Botafogo deveria aproveitar. Não aproveitou, entendeu? E com esse não aproveitamento só pegou pedreira, né? Pegou o Atlético Mineiro, pegou o Botafogo, pegou o Flamengo, pegou o São Paulo, pegou o Inter e depois pegou o Coxa como confronto direto, como o Vitor disse. E fica complicado o torcedor acreditar, porque se a gente for ver a última vitória do Botafogo foi em outubro,
entendeu? Então o Botafogo já está 2 meses sem uma vitória. É complicada essa situação para o torcedor, né, e também para os jogadores, porque a cada rodada que passa fica praticamente mais certo que o Botafogo não vai conseguir se manter na primeira divisão, né? E ainda mais pelos números, né? Faltam 15 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro e o Botafogo precisa de 8 vitórias, ou seja, um aproveitamento de 60%. Sendo que o Botafogo só conseguiu, se não me engano, 3 vitórias no Brasileirão. Ou seja, ele precisa ganhar 8 de 15. Sendo que das 8 de 15 vai pegar o São Paulo hoje e vai pegar o Inter no final de semana. Então são jogos difíceis, que a chance do Botafogo perder é muito grande. Então fica cada vez mais difícil você ter um aproveitamento desse. E ainda mais sem treinador, né? Que o Barroco tá com Covid ainda, não tem noção ainda de quanto que ele volta. Então fica cada vez mais difícil e os jogadores totalmente sem confiança, né? Muitos torcedores já estão largando, achando que o Botafogo vai cair. Mas até o último minuto tem que tentar, não pode abaixar a cabeça, achar que já tá rebaixado. Principalmente os jogadores, tem que juntar todo mundo ali e buscar os pontos importantes para brigar, né? Porque Exato. muitos times estão. O Botafogo tá ruim, tá, mas tem muitos times também ruins, né? A gente tá falando que o Vasco também não tá mal, o Sport tá mal, o Atlético Goianiense tá bom. Então, normalmente a gente vê que é preciso de 45 pontos para se livrar do rebaixamento. Mas se continuar essa pegada, menos de 45 pontos um time se salva. O Botafogo, por exemplo, na temporada passada se livrou com 42, né? Pois é, então tem chance? Tem, mas é difícil, vai ser. Ninguém tá falando que vai ser fácil. Mas tem que brigar até o final, né? Sim, e o Botafogo também pega, além do São Paulo e o Inter, como você disse, tem clássico contra o Vasco, tem clássico contra o Fluminense, pega o Santos, pega o Palmeiras, pega o São Paulo de novo no final do campeonato, entendeu? Então é complicado e as coisas têm que se ajeitar para já, porque a gente vê, não um plantel, mas a diretoria do Botafogo muito estagnada com essa situação de crise que o Botafogo vem passando. A gente viu lá as ameaças, as pichações em General Severiano, entendeu? Com ameaças de morte, né? Se não ganhar, vai morrer. Tivemos, se não ganhar o clássico no domingo, vai morrer, sendo que o clássico era no sábado. Então a gente dá pra ver que essa minoria, não é, obviamente não é a torcida do Botafogo por inteiro, mas essa minoria tá sabendo legal dos jogos, né? Entendeu? E muitas ameaças de morte. Então a situação do Botafogo não é legal. E eu acho que o Botafogo precisa com urgência acordar para o brasileiro, porque tá muito estagnado o clube. Parece que é normal o time entrar e já entra pensando que vai perder, entendeu? Vê uma mudança tática, você não vê uma disposição de alguns jogadores. A gente teve uma disposição diferente de jogador que entra correndo, que é aquele Warley, um jogador que briga, um jogador que se dispõe, mas tirando ele é difícil, entendeu? O Botafogo entra no primeiro tempo, já entra recuado, toma 1-0, toma 2-0, segundo tempo entra Calu e Honda e acaba não adiantando de muita coisa, entendeu? Entra o Babi também, ou então começa o Babi jogando e entra o Pedro Raul, mas a gente não vê uma disposição do jogo para tirar o Botafogo dessa situação, né? O que acaba tornando muito complicado a situação do Fogão. A gente termina falando sobre os clubes cariocas e a gente traz uma novidade. No próximo bloco a gente vai falar sobre os jogos da Champions League e tudo o que aconteceu nesse meio de semana, nos jogos que foram de ontem e também nos jogos que acontecerão hoje, mais precisamente daqui a pouco. Valeu? Tamo junto. Estamos de volta, rapaziada. E agora, como a gente já terminou de falar sobre o futebol carioca, a gente fala sobre o futebol europeu, que, como é europeu, não é aqui no Brasil, mas todo brasileiro acompanha, todo brasileiro que gosta de futebol acompanha os campeonatos e também a Champions League. Como essa semana é uma semana de Champions League, semana de decisão para ver o chaveamento do mata-mata, saindo da fase de grupos e indo para o mata-mata, a gente vai falar sobre os duelos que aconteceram ontem e estão acontecendo hoje, vão acontecer daqui a pouco. E começando com Barcelona e Juventus, que aconteceu ontem, jogo no Camp Nou, para muitos o último duelo de Cristiano Ronaldo e Messi, né? Ainda mais no Camp Nou, né? E nesse jogo, um jogo que tinha muita expectativa sobre os dois jogadores que
há mais de 10 anos vem sendo os principais jogadores no mundo, a Juventus teve muita vantagem contra o Barcelona e acabou ganhando de 3-0 com 2 gols do Cristiano Ronaldo de pênalti, né? Como de costume. Pois é, foi um jogo disputado, podemos dizer. O Barcelona perdeu de 3-0 no Camp Nou, mas criou algumas chances. Mas só mostrou que o Barcelona há algum tempo não está sendo o Barcelona que a gente conhecia, né? Principalmente por causa, olha só, a gente estava falando do Vasco, da diretoria, que prejudicava muito o time. E podemos dizer a mesma coisa do Barcelona, né? O Barcelona, com uma diretoria que desde a época do Sandro Rosell, que saiu da diretoria por causa de problemas políticos, corrupção, acabou sendo, podemos dizer, sofreu um impeachment, acabou sendo preso também logo depois. Sim. Por alguns problemas, e o seu vice, Bartomeu, entrou na presidência. Desde então, está tendo diversos problemas na diretoria. Os jogadores já não querem mais o Bartomeu. Não foi à toa que ele saiu, só que os mesmos diretores que apoiam o Bartomeu continuam lá. Por exemplo, o Messi não aguenta mais ficar no Barcelona por esses motivos, nem pela questão que ele não gosta mais do Barcelona, é que ele não aguenta mais jogar tendo como chefe esses diretores que só estão causando mal para o time, e isso se refere, como eu falei, dentro de campo, né? Como eu falei, jogadores que não estão rendendo bem, contratações que são desperdício de dinheiro, como o Dembélé gastou mais de 100 milhões de reais, o Coutinho gastou mais de 100 milhões de reais, Griezmann também, que gastou mais de 100 milhões de reais. Então, milhões de euros, perdão. Então, são decisões que a diretoria está tomando que não estão podemos dizer que não estão dando certo nenhum para outro, nem dentro nem fora de campo. Então, com a saída do Bartomeu, vão colocar novas eleições para o clube, que pode ser um dos fatores que pode fazer com que o Lionel Messi permaneça no clube, como o Laporte, que é um candidato que é favorito para ganhar, que é um candidato que o Messi gosta, não foi à toa que ganhou diversas Champions League enquanto o Laporte estava no comando. Então, o Barcelona está numa situação de reestruturação em tudo, no futebol, financeiro, não tem dinheiro para nada. O Suárez saiu de graça para o Atlético de Madrid, outros jogadores saíram de graça também. E tá jogando bem pra caramba, né? Então, o Barcelona não tá conseguindo fazer nada. Então, quem não assiste futebol europeu vai ver um jogo lá, que nem como foi ontem, Barcelona e Juventus, e vê, caramba, o Barcelona tomou de 3-0, ele toma um susto, porque ele vê o Barcelona como se fosse o melhor time do mundo, sendo que hoje tá bem longe de ser o melhor time do mundo. Sim. E o Barcelona, você disse que em relação à diretoria parece com o Vasco, em relação ao campo também, porque se a bola não passa pelo pé do argentino, o time não flui. Não com o Vasco nada, né? É a mesma coisa, se a bola não passa no pé dos argentinos, se não passa no pé do Benítez, se passa no pé do Cano, também não flui. E a situação que o Barcelona passa é complicadíssima demais em relação à diretoria. Não é à toa que essa é a última temporada, a última dança, né, que estão falando, né, do Messi no Barcelona, e deve sair no final da temporada. E é complicada demais a situação porque nessa última diretoria focaram demais em contratações. E quem conhece um pouco do Barcelona sabe que a grande característica do time é apostar na sua base, entendeu? A gente pega os poucos times os times que foram campeões, né? O plantel que foi campeão com o Barcelona Champions League, muitas das vezes tem o Puyol, que é da base, tem o Piqué, que saiu do Barcelona, mas é da base, foi para o Manchester United, mas depois voltou e é da base. Aí a gente tem aquele meio clássico, né, aquele meio campo clássico, Sérgio Busquets, Xavi, Iniesta, que são da base, Messi da base. Então a gente tem muitos nomes que se tornaram grandes nomes do futebol, que vieram das canteiras do Barcelona. E essa cultura barcelonista, essa cultura catalã, que foi atribuída durante os anos, ela meio que se perdeu nessa nova gestão, com contratações de alto risco,
entendeu? Sem nenhuma pesquisa, sem nenhum preparo, e que acabaram não dando certo. E não aproveitando a base, né? Isso aí. A gente tem o Rick Puig, que é um jogador que ontem até entrou, só que o Koeman já deixou claro que ele não é um jogador que era para ser aproveitado, porque ele joga no 4-3-3 e o Puig não joga nem de volante, nem de meia de ligação, ele é um meio atacante, ele quem joga é o Messi, então é um jogador que ele queria emprestar, mas a gente tem outros jogadores, o Denis Suárez, que saiu do Barcelona, que é um moleque promissor, que tinha um cara que é um canhoto que a situação está apertada, podemos dizer assim, em relação a contratações, aí já estão abrindo o olho, dando oportunidade para o Ansu Fati, já está dando oportunidade para o Trincão, o Puig, que era um jogador que o Koeman no início da temporada disse que ele não seria aproveitado, já está entrando, entendeu? E com isso o Barcelona tem um pouco de melhora, porque se a gente for pegar o Campeonato Espanhol, o Barcelona está em 9º colocado com 14 pontos. Essa é a pior temporada, é o pior começo de temporada no Barcelona há 33 anos. A última vez que o Barcelona ficou tão mal foi há 33 anos atrás, entendeu? Começou o Campeonato Espanhol tão mal. Então a gente vê o retrospecto negativo. Há 33 anos o Barcelona também não era campeão da Champions League, entendeu? Então a gente vê a complicação, que você vê que a complicação da diretoria é algo tão grande, é algo tão importante para dentro de um clube, a diretoria estabilizada, que uma diretoria desestabilizou o clube que tem o melhor jogador do mundo, portador de várias bolas de ouro, vários prêmios individuais e prêmios coletivos também. Exatamente, e isso não vê, por exemplo, até na Juventus já está vendo isso. Por exemplo, o Pirlo já é um técnico novo, está tendo uma oportunidade na Juventus, alguns jogadores da Juventus foram vendidos, então a Juventus também não está com um elenco tão forte como ela teve nas últimas temporadas, mas não começou bem a temporada, mas está começando a se reencontrar, principalmente com a volta do Cristiano Ronaldo, que ele estava fora por causa de Covid-19, então ele voltou, a Juventus voltou a ganhar partidas, ele é um jogador muito importante, preciso nem ter nem comentários para dizer o quanto ele é importante, e ontem ele conseguiu, mesmo com o de pênalti, fez os 2 gols dele, e com essa vitória de 3-0, a Juventus classificou em primeiro, né? Sim. Porque a Juventus estava em segundo, ela precisava de ganhar do jogo do Barcelona por 3 gols de diferença. E conseguiu. E ela conseguiu. Ou seja, mais um problema para o Barcelona, que agora, como terminou em segundo, pode enfrentar a Bayern, pode enfrentar Manchester City, pode enfrentar outros clubes que estão como o PSG. Então, piorou ainda mais a situação do Barcelona, né? De se manter na Champions League, agora podemos dizer que é questão de pouco tempo, por conta dos clubes que pode pegar, né? Porque não passa nenhuma confiança. Segundo colocado sempre pega o primeiro, e os primeiros colocados são os melhores da temporada no Campeonato Europeu até agora, né? E saindo desse jogo, que provavelmente foi o último jogo, né? Muitos estão dizendo isso, que foi o último jogo de Messi contra Cristiano Ronaldo. A gente vai para o jogo Leipzig e Manchester United. Só deixando claro, a gente não vai falar de todos os jogos, porque não tem tanto tempo para isso, e também tem jogos que não tem tanta relevância, como Lazio, Clube Brugge e assim sucessivamente. Mas aí o jogo do Leipzig contra o Manchester United, Vitor, o que você tem a dizer sobre o Manchester United, que é o azarão da Europa? O Manchester United é uma coisa incrível, né? Porque o Manchester, antes do jogo contra o PSG em Old Trafford, ele estava em primeiro, está na primeira colocação, uma vitória já bastava para se classificar, e se classificar em primeiro ainda. Porém, saiu perdendo para o PSG, com um gol do Neymar, empatou o jogo com o gol do Rashford, teve diversas chances para virar o jogo, com o Cavani bola na trave, o Martial perdendo um gol sem goleiro, e no final de tudo acabou perdendo o jogo de 3-1, se complicou ainda mais, deixando a classificação do grupo com os 3, o Leipzig, o Manchester e o PSG com 9 pontos. Sendo que o Manchester só de apenas um empate contra o Leipzig não foi o suficiente, acabou perdendo um jogo de 3-2. Não foi um jogo bom do Manchester, teve algumas oportunidades, bola na trave com o Bruno Fernandes na cobrança de falta, mas o Leipzig foi muito superior. Parecia que o Manchester estava entrando num jogo qualquer, o Leipzig estava entrando para uma final, que era o que o Leipzig precisava. O Leipzig precisava e conseguiu, mesmo tomando 2 gols, foi 3-2, mas para quem viu o jogo,
foi com uma facilidade incrível fazer os 3-0, né? E o Leipzig fez o 3-0 para depois o Manchester United correr atrás com o gol do Bruno Fernandes de pênalti e depois o gol contra, né? Então a gente vê que, como você falou, a gente pode refletir muito bem no clube carioca, como você falou do Botafogo, também tem coisa que só acontece com o Manchester United, né? Exatamente. Então agora o Manchester foi para a Europa League, tem grandes chances de ganhar a Europa League, porque é um clube muito melhor que os outros, diferentemente numa Sul-Americana, que às vezes o clube são clubes, sim, muito iguais, mas a diferença do Manchester United para os outros clubes é muito grande. Não é todo que já ganhou uma Europa League pouco tempo atrás, com o Mourinho. Então, e o Leipzig, para quem diz que camisa pesa, é engraçado que ninguém fala disso quando não acontece, né? Exatamente. Se o Manchester United passasse, todo mundo ia falar que camisa pesa, que o Leipzig é isso aqui, é isso ali, e agora que o Manchester United saiu, ninguém fala nada, né? Camisa pesa, podemos dizer até um certo momento, mas o que conta mesmo é dentro de campo, é tática, são os jogadores, tecnicamente, é tudo isso, né? Exatamente. Saindo um pouco dos jogos de ontem, trazendo para os jogos de hoje a gente tem às 5, Bayern Lokomotiv Moscou, praticamente um jogo dado como certo de uma vitória do Bayern, até com largo placar. Mas o jogo que importa hoje, para todo mundo, acredito eu, é Real Madrid e o Bayern Mönchengladbach. É isso mesmo, Borussia Mönchengladbach, que é um jogo decisivo, porque o Borussia Mönchengladbach vem de ótimos resultados na Champions League, e um grupo que tem Real Madrid e Inter de Milão, você vai dizer que quem vai passar? Real Madrid e Inter de Milão, obviamente. Mas não, quem está passando é o Borussia Mönchengladbach e o Shakhtar Donetsk. O Borussia com 8 e o Shakhtar com 7. Real Madrid também com 7 e a Inter de Milão com 5. E o jogo de hoje é decisivo, né, para o Real Madrid, e como tem o Casemiro, que é um jogador brasileiro, que está sempre presente na seleção brasileira, ele foi entrevistado, e a gente usa a fala dele como a fala representando o elenco do Real Madrid. Ele disse que o Real Madrid, ele sabe muito bem da cultura do Real Madrid, de ser um time vencedor, de ser um time campeão. Nas últimas conquistas do Real Madrid, ele estava presente como titular, e ele diz que o clube merengue está fechado com o Zidane, porque o Zidane está sendo muito criticado pelos resultados que vem tendo, mas ele falou que ele trata esse jogo como uma final, e que todos os jogadores, né, todo o plantel sabe que é uma final e vai jogar com sangue nos olhos para conseguir ganhar, e só a vitória, né, importa ao Real Madrid, porque caso tenha um empate, com combate, com uma junção de números ali, o Real Madrid pode ficar em terceiro colocado e acabar disputando a Europa League, coisa que não acontece há muitos anos. O Real Madrid hoje pode ser um dia histórico, porque o Real Madrid nunca foi eliminado na fase de grupos da Champions League, né? E tem grandes chances para isso, porque o Real Madrid está com 7, está em terceiro colocado, porque ele perde no confronto direto para o Shakhtar. Então, o primeiro aspecto para desempate, o Real Madrid ele precisa ganhar hoje para se classificar. Porém, se ele empatar o jogo contra o Borussia, ele vai precisar que a Inter vença o jogo dela. Ou seja, se o Real Madrid empatar, ele tem que torcer para o Shakhtar não ganhar e nem empatar o jogo. Ele tem que torcer para a Inter ganhar. E aí o Real iria para 8 pontos, a Inter também iria para 8 pontos, porém, o Real Madrid classificaria em segundo, por quê? Por causa daquilo que eu falei, o primeiro critério de desempate é o confronto direto. E o Real Madrid ganhou os 2 jogos da Inter de Milão, tanto dentro quanto fora de casa. Então, no confronto direto, o Real Madrid classificaria em segundo lugar, enquanto o Borussia se classificaria em primeiro. E isso é muito ruim para o Real Madrid, como eu falei, também para o Barcelona, porque os 2 clubes espanhóis, que um tempo atrás a gente botava como os principais favoritos para ganhar a Champions League, hoje podemos dizer que são meio que os azarões, né? Então o Real Madrid entra na mesma barca do Barcelona. Pode pegar Bayern, Manchester City, PSG, times que estão bem melhores do que ele, em todos os aspectos. Então o Real Madrid hoje precisa da vitória. Exatamente. E virando a chave para, como eu já tinha falado dos jogos de ontem,
dos jogos de hoje, tá rolando um jogo que era de ontem, mas aconteceu hoje, e a gente vai falar qual é, que é o jogo do Paris Saint-Germain. Tá 3-0 pro Paris Saint-Germain em cima do Istambul. O jogo que era ontem acabou não acontecendo por conta de uma atitude infeliz demais, algo que a gente não espera ver nunca, mas infelizmente é algo notório nos dias de hoje, que é por conta do racismo, né? A gente teve uma atitude racista por parte de um árbitro, entendeu? Um cara que tá ali para um cara que é um juiz, né? Um cara que é um cara que tem a liderança ali, e a atitude racista partiu dele. O cara que é para ser um exemplo dentro de campo, a atitude racista partiu dele, e para cima de um cara que fazia, não era nem técnico, não era jogador, mas era um cara que faz parte do elenco ali, do time que estava enfrentando, do Istambul, e com essa situação se tornou uma dor de cabeça, os jogadores falando que não iriam entrar em campo, que não iriam voltar, e acabaram saindo e o jogo foi adiado, né? E o que me deixou mais, assim, mais fora de mim, assim, foi a situação da UEFA, que vem batendo na tecla há muitos anos contra o racismo, e depois dessa situação toda, que os jogadores saíram, falou que o jogo ia voltar depois de 8 minutos, entendeu? Então, é algo que a gente vê que o racismo é algo presente ainda, por mais que tenha gente que fale que não é algo presente, e a situação que os jogadores passaram, acredito eu, não é o meu lugar de fala, mas é uma situação que não deve ser passada por ninguém, entendeu? E achei a atitude dos jogadores de não voltar a campo uma atitude exemplar, uma atitude para mostrar para quem concorda com o que o quarto árbitro falou, para quem é racista, que ninguém vai abaixar a cabeça para um cara desse. Pois é, eu penso que os jogadores do Istambul, eles estão de total razão. A gente tem que parar com essa bobeira de ficar achando, a gente não sabe o que aconteceu, o que ele falou, não sabe essas coisas. E muita gente fica duvidando da vítima. Exatamente. E não da pessoa que agrediu verbalmente, né? Isso em todos os aspectos, racismo, estupro. A gente fica sempre, mas a gente não sabe o que é vítima, sei lá o que ela fez. Cara, isso não existe. Racismo tem isso em nenhum momento. E principalmente a UEFA, que ela tem, por exemplo, nas blusas dos times que estão disputando o campeonato, tem lá não ao racismo, e mesmo assim estava querendo que a partida continuasse, né? Então, os jogadores de Istambul estão de total razão, não era para ter partida, foi um dia histórico, um dia para o mundo ver que racismo não é uma coisa boba, é uma coisa séria, é uma coisa que está presente ainda. Está presente, que existe e que tem que acabar, né? Existem muitas pessoas ainda que eram de outra geração, que cresceu tendo isso, achando isso normal, achando como, por exemplo, homofobia normal, e hoje em dia não é assim. Hoje em dia nós temos que pensar, olhar para o jovem e ver que isso não é o certo. Que aí, sim, com o tempo, daqui uns anos, isso seja proibido em todos os aspectos, não é só no futebol, mas também no dia a dia, no semáforo, que às vezes alguém é racista com um trabalhador. Então, o jogo acabou sendo adiado corretamente. Foi o primeiro jogo que foi suspenso, que os jogadores saíram de campo por causa de racismo. Isso tem que acontecer sempre. Racismo não pode ter. Teve racismo, sai todo mundo. Não importa se é um torcedor, se é o árbitro, se é qualquer outra coisa, sai todo mundo. Que é uma forma de protesto e ver que isso não é certo. E parar com essa bobeira de sempre ficar olhando pro lado da vítima. Exatamente. Que a culpa é da vítima, né? Querendo jogar o lado pra vítima. Cara, os jogadores do Istambul não iam ficar revoltados, não iam sair de campo por causa de uma bobeirinha. Por causa de uma coisa que não ia ser racismo. Isso não existe. Até porque o jogo era um jogo somente para cumprir tabela. O PSG já estava praticamente garantido e o Istambul já está praticamente eliminado. Então, não teria razão, não teria noção falar que aquilo ali era uma revolta, e mesmo se fosse, tá errado, gente. Tá errado. Não existe isso. Então foi corretamente repudiado, né? Sim, foi corretamente suspenso o jogo. A UEFA mandando voltar. Só não teve jogo porque os jogadores de Istambul, 3 ou 4 jogadores de Istambul, não estavam querendo voltar para campo.
Então, caso eles quisessem voltar, ia ter o jogo, coisa que a UEFA não tinha que permitir. Então, e tinha que, ainda mais, tinha que falar mais ainda, tomar medidas drásticas, principalmente contra o árbitro que foi racista, para que isso não aconteça. A gente vê isso muito na Turquia, na Rússia, na França. Muito. Na própria França, casos de racismo. Então, são aspectos que isso não pode acontecer jamais. Sim. E no caso, o jogo que foi suspenso do jogo de ontem, tá ocorrendo agora. O jogo tá 4-0 o PSG, o PSG tá ganhando bem. E com essa vitória tá se classificando em primeiro lugar do grupo, né? Sim. E a gente bate palma realmente para a atitude que o Neymar teve, para a atitude que o Mbappé teve, para a atitude que o Dembaba, que nem tinha entrado em campo, teve, mas era um auxiliar técnico que sofreu racismo, então estava certo. A Rádio Novos Rumos e também o Lado B Podcast, a gente repudia qualquer ação de racismo e a gente está do lado desses caras, entendeu? A atitude deles, a gente levanta bandeiras contra os racistas, antirracistas, a gente levanta a bandeira LGBT, a gente levanta a bandeira feminista e a gente está do lado de quem é contra esse tipo de pessoas homofóbicas, pessoas não assim, o mundo, entendeu? Que o mundo é outro e que não tem diferenças, entendeu? Por debaixo de tudo, de pele de tudo, a gente é somente ossos e músculos, somos todos iguais. E a atitude que aconteceu hoje foi uma atitude, como o Vitor disse, histórica dos jogadores, tanto do Istambul quanto do PSG. E espero que aconteçam mais vezes quando acontecer alguma atitude racista dentro ou fora de campo, que aconteça. Se acontecer quando os torcedores voltarem, se acontecer algum canto racista, que os jogadores também saiam, que aqueles que por mais que tenha sido uma minoria, que todos sofram com a perca do teatro do futebol, né? com a perca do show que é o futebol, por conta disso, e comecem a refletir, comecem a ver o quanto é errado você julgar alguém ou você criticar alguém pela sua cor, entendeu? Pelas suas características, pela sua escolha, se você é hétero, se você é homossexual, independente do que seja. Então, a gente fica triste sobre o que aconteceu no quarto árbitro, mas a gente fica feliz também sobre a decisão que os jogadores tomaram, né? Exatamente, porque já tiveram diversos casos como esse, torcedor jogando banana no Daniel Alves, por exemplo. Sim. E nunca aconteceu isso, nunca ninguém parou para pensar, para debater. Foi só mais alguma coisa que aconteceu dentro de campo e deixaram isso passar, né? Mas isso aí, essa atitude de ontem fez o mundo parar, porque não é só os europeus que assistem a Champions League, é o mundo todo assiste. E isso é bom para as pessoas pararem e refletirem um pouco sobre as atitudes e os pensamentos que elas estão tendo, que isso não pode ser feito de maneira nenhuma. Sim, e no futebol, infelizmente, é algo que a gente vê que as autoridades do futebol, elas deixam um pouco passar, né? A gente teve o caso, vamos dar exemplo, do Daniel Alves, que jogaram a banana nele. Cara, se a torcida jogou uma banana no jogador, por mais que seja uma minoria, tem que ser jogo sem torcida, então, pô, entendeu? Tem que sofrer uma punição. Se um jogador, como aconteceu esse ano com o Neymar, que ele o jogador chamou ele de macaco também, esse jogador tem que ser suspenso, tem que pegar um gancho ferrado, entendeu? Eu vi gente, nesse caso do Neymar, que o pessoal tava criticando o Neymar porque achando que o Neymar tava mentindo, que exatamente. Que não sofreu racismo, que sei lá, tem que provar. Cara, o Neymar não ia fazer aquilo tudo, aquele escândalo todo, se não fosse por nada. Aquela coisa que a gente tava falando. As pessoas usam a vítima como se ela fosse o culpado. Exatamente. Não, em todos os aspectos, estupro, racismo, qualquer outro... Feminicídio, qualquer outro aspecto. Coisa. A pessoa sempre fica do lado do cara que é o culpado, podemos dizer, né? Sim, e a gente vê a diferença, como eu estava falando, do futebol pro basquete. A gente vê, quem acompanha a NBA aí, a gente viu a volta do basquete na bolha, né? Por conta do coronavírus, a gente viu o protesto por conta do assassinato que aconteceu, dos diversos assassinatos que aconteceram por conta do cara ser negro, e tudo mais, e a gente viu o LeBron James, que é o principal jogador da NBA nos dias de hoje, levantando essa bandeira, entendeu? Apoiando demais, e a gente tá vendo agora a mudança
a gente viu a mudança no basquete, a gente vê a mudança no futebol, e espero eu que, se acontecer novamente algum ato racismo, algum ato de qualquer tipo de preconceito, que isso venha acontecer de novo, e que as pessoas venham cada vez mais entender que isso, infelizmente, está presente, e a gente deve se policiar e estar sempre contra isso. E com a semana que vem nós estaremos aqui novamente, e agradeço aí quem acompanhou a gente, né? Manda o seu salve aí, Vitão. Boa tarde para todo mundo aí. Vamos ver como que vai ser essa semana. Jogo de Champions que vão acontecer daqui a pouco. Jogo do Botafogo. Final de semana tem Flamengo, Vasco, Fluminense. Tem clássico, Vasco, tem Fluminense. Clássico, então tem tudo para semana que vem. A gente que debater muito ainda. Então é isso aí, rapaziada. Te volto semana que vem, trazendo o dia a dia dos clubes, a semana dos clubes. E é isso aí, tamo junto. Até para quem acompanhou até agora, valeu.